Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Será que você pode trabalhar, ser contratado e até mesmo assinar na sua carteira de trabalho valor menor do que o salário mínimo? E se o piso da categoria, daquela função que você pratica, for maior que o salário mínimo, qual que você deve seguir? O piso ou o salário mínimo? E será que é possível reduzir o seu salário depois que ele pagar um valor X, começar a lhe pagar um valor menos por qualquer motivo? Se você tem interesse nessas respostas, se você tem dúvidas sobre essa situação e quer saber sobre o direito que está envolvido nisso aí, eu aconselho que você assista esse vídeo até o final. Assistindo o vídeo até o final, eu tenho certeza que eu vou conseguir passar as informações necessárias para que você entenda o seu direito nesse assunto. Uma outra coisa que eu vou precisar que você faça é que você verifique se já é um inscrito no canal. Caso não seja um inscrito do canal, lhe convido a fazer essa inscrição. E convido também a deixar seu like e ativar o sininho com todas as notificações para que você receba todo o conteúdo desse canal, que sempre é feito com o intuito de lhe ajudar. Nada mais justo você ajudar o canal com essas suas importantes ações. Se você já fez tudo isso, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Se você presta um trabalho para alguém, seja qual o trabalho for, você tem direito a receber uma remuneração por aquele trabalho. E se você passa a trabalhar para a pessoa com uma habitualidade, onde você trabalhe mais de 2 dias na semana, cumpra horário, respeite ordens, você está contratado, você é empregado daquela pessoa. Então, nesse caso, quando acontece uma situação de você trabalhar, por exemplo, de segunda a sexta, 8 horas diárias de trabalho, quando acontece de você trabalhar na jornada 12 por 36 e etc. outras situações, por exemplo, contratos de prazo temporário, determinado, você tem a situação de que você é um empregado contratado e aquela pessoa é o seu empregador e regras ali devem ser respeitadas. A principal de todas é o salário, o pagamento do salário. Qual o valor correto? Qual é o mínimo? Na minha experiência profissional, eu tenho conhecimento de diversas pessoas e também aqui pelo canal eu tenho conhecimento de diversas situações que recebem menos do que deveriam, obrigado pela lei, receber em diversas situações pelo país afora e em diversas funções. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar o mínimo que deve ser praticado. Se você não receber esse mínimo, você está sendo enganado e os seus direitos estão sendo prejudicados. Procure ajuda, procure um profissional, procure um advogado para resolver esse assunto. A primeira situação é que ninguém pode trabalhar como empregado contratado e receber, no final do mês, mensalmente, menos que um salário mínimo nacional vigente. Todo ano, o salário mínimo ele tem seu reajuste. Então, você precisa ficar atento a esse reajuste para saber, em cada ano, qual é o valor do salário mínimo. Se você está empregado, se você está trabalhando para uma pessoa regularmente, habitualmente, você tem que receber aquele valor, no mínimo, pelo trabalho que você presta. É óbvio que eu tenho a informação de que existem situações que podem ser pagas menores do que o mínimo, como a jornada de trabalho por tempo parcial, onde você ganha pelas horas que você trabalha e você trabalha por horas reduzidas. Mas a situação mais comum, o que mais existe, são pessoas trabalhando jornadas de 8 horas diárias, ou até no caso, maiores do que isso, pessoas trabalhando em jornadas 12 por 36 e outras situações que possam existir aí que são completamente equivocadas, onde essas pessoas estão trabalhando muitas horas e recebendo menos do que o salário mínimo, ou seja, recebem menos do que o mínimo obrigatório. Essa situação está prevista na Constituição Federal, no artigo 7º. Estará garantido o direito de que as pessoas que trabalham não podem receber menos que o salário mínimo. Então, se você estiver recebendo menos do que o salário mínimo nacional, procure ajuda. E nessa situação, se você recebe pelo menos o salário mínimo, se você tem que receber pelo menos o salário mínimo, isso deve estar registrado na sua carteira. Não existe a possibilidade de você ser contratado, você tem que trabalhar com carteira assinada e tem que ter registrado ali na sua carteira a situação de que você recebe pelo menos, no mínimo, o salário mínimo vigente. E aí vem uma outra situação.
Vamos supor que você trabalhe numa função que existe um piso da categoria estadual, é de cada estado, estabelecido também ano a ano. Isso são informações que você tem que conseguir um jeito de obter. São informações que todo ano você deve ficar atento sobre o valor do salário mínimo e sobre o valor do piso da categoria que você trabalha, que você pratica. Essas situações, todo ano elas mudam. E no caso do piso, se o piso for maior que o salário mínimo, piso da sua categoria, se ele for maior, é ele que vale. Esse é o seu mínimo conforme a sua categoria. Esse é o valor que deve ser respeitado como mínimo para o trabalho que você executa. Agora, se o salário mínimo for superior ao piso, então o salário mínimo que vai valer. Mas na minha experiência profissional, essa situação do piso, normalmente o piso é superior. Então, se a sua categoria tem um piso definido anualmente pelo estado que você está, pelo estado que você mora, pelo estado que você trabalha, você tem que observar qual é o valor para saber se está recebendo o mínimo que você tem direito a receber, se não está sendo enganado e recebendo menos do que deveria. Situações que não respeitam empresas, empregadores que não respeitam essa situação de pagar pelo menos o salário mínimo nacional ou observar, no caso, o piso da categoria como mínimo, caso seja maior que o salário mínimo, pode gerar para o empregado a possibilidade de procurar um advogado e dar entrada na ação de rescisão indireta do contrato de trabalho. Se você não sabe o que é isso, está aparecendo nesse link um vídeo onde eu explico tudo sobre a ação da rescisão indireta do contrato de trabalho. Depois você dá uma olhada para ter mais informações sobre esse tipo de questão. E a rescisão indireta do contrato de trabalho, ela pode, por fim, caso você entenda que está sendo prejudicado, procurando um advogado naquela relação de trabalho que é prejudicial aos seus direitos, aonde você, na justiça, vai reclamar os seus direitos totais, como se você tivesse sido demitido sem justa causa. É uma situação que você dá início à possibilidade de encerrar da melhor maneira para você o contrato de trabalho que não respeita os seus direitos. O não pagamento do mínimo ou do piso é uma das características dos requisitos para esse tipo de ação. Outra situação que você pode também configurar a ação de rescisão indireta do contrato de trabalho é no caso do atraso no pagamento dos salários. Caso o salário que você tem combinado ali, mesmo que pago no mínimo adequado ou acima do mínimo, sendo respeitado pelo menos essa situação, mas se não é pago em dia, é pago totalmente aleatório o vencimento, então nesse caso você tem o direito também, caso queira, de sair dessa questão através dessa ação de rescisão indireta do contrato de trabalho, porque atrasar o pagamento do salário, não ter o cumprimento do vencimento para pagar o salário, é uma das causas que deixam o empregado dar entrada nessa ação. E o salário? Depois que você recebe um valor X, será que ele pode ser reduzido? Tenha muita atenção no que eu vou falar aqui agora. É muito importante o que eu vou dizer. Não pode o seu salário ser reduzido. Se você trabalha numa empresa e ganha um valor X, aquele valor X não pode ser reduzido. Na pandemia, aconteceu uma situação que foi, por lei, prevista essa possibilidade, condicionando a redução da jornada. Tinha que existir a redução do tempo de trabalho para poder existir uma redução de salário. Ali foi uma medida excepcional, extraordinária, por causa de uma situação excepcional e extraordinária que acontecia. Então, naquele caso, foi permitido fazer esse tipo de situação, até mesmo para tentar garantir os empregos das pessoas, para que as empresas pudessem suportar os impactos que haviam, sem demitir todo mundo de uma vez, sem sair quebrando toda a cadeia de trabalho que existia no país naquela época. Então, o que acontece? Se você trabalha a partir de agora, a pandemia, seus efeitos já começaram a ceder. Esse tipo de situação não é mais válida praticar. Então, se você, a partir de agora, trabalha e tem um salário X, aquele X não pode reduzir para X menos. Ele tem que ser garantido mínimo, como eu expliquei aqui, seja do salário mínimo ou do piso, mas ele não pode nunca ser reduzido.
Essa situação também está presente no artigo 7º da Constituição Federal, onde é bem claro que está proibido a redução do salário do funcionário. E caso uma situação dessa aconteça, onde você verifique que o seu salário foi reduzido, o seu salário base foi reduzido, procure um advogado para verificar essa questão, que isso também, além de ser outro ponto para uma rescisão indireta, você tem o direito a receber os valores que porventura não lhe foram pagos por causa dessa redução. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você se inscreveu no canal, se você deixou o seu like, ativa o sininho com todas as notificações para que todo o conteúdo que a gente faça no canal chegue até você. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, esse assunto é muito importante. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está nessa situação. Uma outra coisa que eu vou te avisar é que temos segunda e quinta-feira, todas elas às 19 horas, novos vídeos no canal. Quarta-feira, 19 horas, o conteúdo resumido, um assunto direto ao ponto. Primeira quinta-feira de todo mês, a live do canal respondendo a pergunta dos inscritos. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo.